Bom, pessoal, estamos aqui agora para a nossa penúltima dica relacionada ao manejo do seu pasto. Então, aqui da série das 10 dicas de como manejar bem o seu pasto, nós vamos falar hoje sobre recuperação de pastagens. Então, é sempre muito importante a gente lembrar que a recuperação é aquela ação que a gente faz no pasto onde a gente mantém a espécie forrageira. Então, não está tudo tão perdido assim que eu não possa fazer alguns manejos e recuperar o que eu estava executando com o meu pasto. Então não tem substituição de espécie forrageira. Agora, já no caso da nossa renovação de pastagens, aí já tem coisas erradas o suficiente no meu pasto para que eu precise fazer uma substituição da espécie forrageira. Então eu tenho que tirar tudo, tenho que gradear, fazer um novo manejo e inserir uma nova espécie forrageira. Então, gente, sobre isso é sempre muito importante a gente pensar da seguinte forma: eu gosto de utilizar esses percentuais para tomada de decisão. Quando a gente tem o capim tomando conta de mais de 80% do solo, e isso, gente, são métricas puramente visuais. Tem pessoas que às vezes gostam de fazer uma parametrização por GPS para ver realmente quanto está cobrindo de falhas e quanto está cobrindo de capins, mas para a gente olhar de forma superficial, se eu tenho a grande parte do solo coberta por capim, só algumas praguinhas, só alguma parte descoberta, então eu vou fazer uma recuperação sem precisar usar fertilização. Vou usar um pouco de herbicida, vou fazer alguns manejos e aí eu consigo recuperar bem o meu capim e fazer com que o próprio perfilhamento do capim tome conta e consiga cobrir o restante do solo. É lógico que nessa situação, se eu quiser intensificar, eu posso muito bem entrar com uma intensificação através de nutrição do solo, nutrição da planta, né? Eu posso fazer uma fertilização sem problema nenhum, é até melhor, a gente consegue ter mais eficiência. Quando eu tenho em torno de 50% até essa métrica que a gente utilizou de 80%, aí já significa que ele está um pouco mais degradado. Eu posso fazer essa recuperação sem precisar trocar toda a espécie forrageira, mas muito provavelmente eu preciso trocar em um local ou outro, né? Por exemplo, onde ocorre morte do braquiarão demais, eu coloco uma espécie mais resistente a excesso de umidade. Aí eu consigo trocar essa espécie e consigo fazer um manejo eficiente, mas no geral eu não preciso trocar a espécie predominante. Então, entre 50% e 80%, eu faço uma recuperação completa, né? Então, eu consigo recuperar, às vezes coloco um pouco de outra espécie forrageira, mas, no geral, eu vou cuidar de um bom manejo, um bom corte de capim, estimular perfilhamento, tirar espécie invasora e, dessa forma, aos poucos, em coisa de alguns meses, alguns anos, eu consigo recuperar 100% da cobertura do solo. Agora, caso a gente tenha abaixo de 50% de cobertura de solo, então já está bem tomado por pragas, essas espécies invasoras, já está bem tomado por um solo compactado, já tem presença de erosão em alguns locais e a cobertura de solo deixa a desejar, né? Tem muito do solo exposto ao sol, isso aumenta muito a acidez do solo e aumenta muito outras decorrências aí que podem acabar prejudicando o nosso manejo. Nesse caso eu vou fazer renovação. A renovação é quando eu substituo a espécie forrageira. Nesse caso é muito importante a gente trabalhar dessa forma, viu? Agora, passando para os próximos casos, eu acho bem interessante até a gente demonstrar aqui. Eu vou até tirar essa captura para mostrar para vocês a tela de forma mais completa. Nessa foto a gente acaba percebendo que o capim, em muitas porções, ele não está tomando com uma forrageira vigorosa, uma forrageira que consiga produzir folhas para que os animais se desenvolvam bem. Em outras porções o capim tomou bastante conta, a gente pode ver que muito provavelmente isso daqui é um braquiarão, só que em muitos locais ocorreu a chamada morte do braquiarão e ele acabou deixando a desejar, nascendo algum capim nativo de baixíssima produtividade. Isso daqui é um caso que a gente encontra para recuperação de pastagens, né? Agora, em outro caso,
quando eu tenho a junção de espécies forrageiras de diferentes portes, eu tenho mais baixo aqui um pouco de umidícola com um pouco de braquiarão e mais alto aqui algum capim panicum. Então eu tenho aqui um mombaça ou um zuri, que ele é de um porte muito mais alto. Os animais sempre vão dar preferência para as folhas mais novas aqui embaixo. E aqui em cima eles sempre vão ficar cortando a brotação, deixando baixíssimo desenvolvimento desse capim. Então nesse caso é interessante a gente fazer a recuperação, mas também utilizar de trocas esporádicas de espécie, né? Procurar o máximo possível manter espécies com o mesmo manejo, a mesma altura de manejo no local, né? Agora, nesse caso, a gente já pode ver um pasto. Lógico, a visão aqui é um pouco mais periférica, né? Uma visão um pouco mais ampla, mas a gente consegue ver que tem capim, mas tem muita praga aqui também. Ó. A gente percebe presença de praga. Nós podemos dizer que esse caso aqui é aqueles casos de 80%, 70%. Mas a gente vê manchas grandes aqui onde está faltando capim. A gente consegue até visualizar o solo. Então, nesses casos, são casos de recuperação. Na próxima dica, nós vamos discutir sobre a renovação. Mas esse caso específico aqui, eu acho interessante mostrar para vocês porque eu posso atuar com herbicidas, fazer um manejo bem feito aqui, ir recuperando aos poucos esse pasto e depois entrar com uma ação às vezes mais drástica caso seja necessário, né? A gente sabe muito bem que muitos pecuaristas, quando tentam recuperar o pasto, eles não conseguem por causa de falta de prática de manejo, né? Às vezes eles preferem passar uma grade várias vezes do que atuar de forma precisa, né, no capim. E aqui eu tenho algumas ações corretivas, como que deveria funcionar esse plano de ação para a gente poder desenvolver no nosso solo. Então primeiro eu vou fazer uma análise de solo, né? E nessa análise, tanto a análise visual, que foi aquilo que nós mostramos lá atrás, quanto a própria análise de solo, para eu saber o que o solo tem para me oferecer, quais os nutrientes eu tenho disponível e quais os nutrientes eu preciso repor nesse solo, né? Assim como, logicamente, a saturação de base, que é a primeira parte de tudo, caso eu vá fazer a correção. Aí eu vou analisar quais são minhas opções, nutrição do solo, ou só atuar com herbicida, ou somente fazer um manejo de corte para que esse capim rebrote e ele venha a cobrir tudo novamente. Aí eu tomo essa decisão de quando eu vou fazer a calagem, quando eu vou fazer a adubação, qual herbicida eu vou usar, manejo, eu vou usar rotacionado, vou usar alternado. Isso daqui já tem mais a ver com os objetivos em termos de tempo. E aqui eu vou buscar os meus indicadores e vou saber aonde eu quero chegar. E aqui eu estabeleço as minhas metas, certo? E dessa forma eu consigo estabelecer um plano de ação de altíssima qualidade e consigo fazer com que o meu sistema de produção se desenvolva cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e aguardo vocês na próxima.